Aula 7. Conteúdos: meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Habilidades: compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Analisar os fatores que explicam o impacto das novas técnicas e tecnologias na organização do trabalho e da vida social. Bom dia a todos os nossos alunos que estão aí, a todos aqueles que desejam ter um grande resultado no Enem. É um prazer tê-los de volta nas nossas escolas, é um prazer fazer parte dessa preparação, desse momento que é tão importante para a vida de cada um, que é a definição do que você vai fazer a partir do seu ensino médio. A partir de agora, o que você quer fazer na faculdade, passa, lógico, pelo desafio de entrar em alguma universidade, entrar naquele curso desejado, e isso só tem um caminho, é a preparação. Em nome do governador José Mello, em nome de todos os apoiadores da Secretaria de Educação que estão aqui acompanhando, e estão trabalhando, estão se dedicando, os nossos professores que aqui estão, e outros tantos que estão espalhados por aí, nas escolas, no interior, na capital, nós desejamos que vocês aproveitem essa oportunidade e todas as outras oportunidades que nós estamos tendo para cada um dos nossos alunos. É importante que você entenda que o passo principal é seu. Você vai receber hoje conteúdo de história, de geografia, assim como tem recebido de matemática, de língua portuguesa e de todos os conteúdos, mas se você não continuar estudando, pode ser que falte um pouquinho para você. Então agora a gente já está começando a entrar naquela reta final, a gente está quase chegando em setembro, faltando menos de 2 meses já de preparação para o Enem. Então esses 2 meses agora, para você, eles são importantes para finalizar, para começar a cuidar daquele detalhe, cuidar daquela memória, né, professores? E para conversar um pouquinho com a gente, nós estamos aqui os 3 professores. Por favor, se apresentem, professor. Olá, bom dia, Amazonas. É com grande satisfação que mais uma edição do Tô no Enem 2015 da Secretaria de Estado chega até vocês, e hoje a componente vai ser Geografia com o professor Josildo Oliveira e História com a professora Adriana Cabral. Tenham todos uma excelente e ótima aula e aproveitem, porque eu tô no Enem, sábado que vem tem mais. Professor, agora é com o senhor aí, viu, professor? Fique à vontade, nós nos retiramos. Isso. E é com vocês. Tchau, boa aula para vocês. Boa aula pra vocês. Boa sorte, professor Josildo. Muito obrigado. Muito bom dia a todos os alunos do estado do Amazonas, capital interior. Estamos hoje aqui, então, com a aula de Geografia, em que vamos desenvolver a temática Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Temática altamente atualizada. Vamos passar algumas dicas para vocês que podem ser aproveitadas, inclusive na redação, que é uma temática que muito é cobrada nesses últimos anos no Enem. Trouxemos hoje um texto para reflexão. As mudanças climáticas globais causadas pelo aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera apresentam um dos maiores desafios ambientais da atualidade. Apenas para a gente iniciar nossa aula de hoje, que esperamos ser bastante prazerosa nesta manhã de sábado. Para desenvolver esta aula de hoje, nós trouxemos um sumário que vai discutir as seguintes temáticas: Conferências Mundiais sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, vamos falar um pouco sobre a pirâmide sustentável, os impactos ambientais como a poluição atmosférica, a poluição das águas, poluição do solo, poluição sonora, visual, entre outras formas de poluição do meio. Vamos tratar também um pouco sobre a gestão ambiental, os selos de certificação, como o ISO 14000. Também sobre a questão ambiental na nossa região amazônica, como a poluição dos rios e igarapés, do solo, o desmatamento e a redução das chuvas. E finalmente fechando o bloco com a análise de algumas questões dos Enems de anos passados. Então, começando com o histórico das conferências mundiais. Então, a preocupação com o meio, com a preservação de todo o espaço planetário, se deu já agora nos últimos anos do século XX. Na década de 60, né, mais precisamente 69, houve uma conferência em Roma chamada de Clube de Roma,
onde os países desenvolvidos se reuniram para começar a discutir sobre a questão ambiental. Era o momento em que se engateava nessas discussões sobre a degradação do meio. De maneira que a ONU, em 1972, elabora a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. Nesta discussão, foi a primeira atitude mundial em tentar preservar o meio ambiente. Neste momento, os Estados Unidos, grande nação já desenvolvida da época, né, como é até os dias atuais, aceitaram em contribuir com essa redução da poluição. Embora os países subdesenvolvidos, eles recuaram um pouco nessas discussões, que era o momento em que eles começavam a se desenvolver. Eles adotaram o seguinte lema: desenvolvimento a qualquer custo. Então, poucos estavam preocupados naquele momento com a preservação do meio. Então, percebam, senhores, a gente está falando de 43 anos atrás, em 72, mas as discussões começam, né, a partir desse momento a ficar muito acirrada, de maneira que 20 anos depois, em 1992, a ONU novamente pensa no segunda conferência, que escolhe dessa vez o Rio de Janeiro, na famosa Eco 92, ou Rio 92, como queira. É nesse momento em que se discute pela primeira vez o desenvolvimento sustentável, essa temática, inclusive, da aula de hoje. Momento em que se percebe que o meio estava mais degradado do que há 20 anos atrás, então a preocupação mundial passa a ser maior. E os países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil, encabeçam essas discussões. Neste momento, além de tantas outras temáticas que foram discutidas, a questão climática, a questão do lixo, a questão da reciclagem, finalizam essa discussão com a Agenda 21, que foi um documento assinado por todos os 190 países participantes de um compromisso para o século seguinte, que ora estava às portas, né? Nós estamos falando em 1992. De maneira que, 20 anos depois, em 2012, a ONU novamente elabora uma terceira conferência mundial, que fica conhecida como a Rio+20. Novamente, o Rio de Janeiro, o Brasil passa a ser palco dessas discussões sobre o meio. E, novamente, se restabelece as discussões sobre o meio ambiente. Percebe-se o compromisso que foram assinados lá há 20 anos atrás. Quais avanços, quais recuos aconteceram naquele momento. Então, essas três conferências, meus queridos alunos, foram as principais que aconteceram mundialmente, em esfera mundial, né? Então, a gente vai ter, primeiro, o Clube de Roma, uma discussão ainda preliminar sobre a questão da degradação do meio. Posteriormente, vem a Estocolmo, 72, 20 anos depois, Rio 92, e, finalmente, essa última, que é a 2012, ok? Então, não esqueçam essas três conferências principalmente. A próxima cartela, por favor, que aí a gente vai falar sobre o Protocolo de Kyoto. Nesta última discussão de 2012, falou-se muito no Protocolo de Kyoto, que é o que nós vamos ver agora, um filmezinho bem curto. O aquecimento global é um fenômeno climático de larga extensão que pode ser percebido por um aumento da temperatura média global nos últimos 150 anos. O significado deste aumento de temperatura ainda é objeto de muitos debates entre os cientistas. Causas naturais ou antropogênicas provocadas pelo homem têm sido propostas para explicar o fenômeno. Acredita-se que a principal evidência do aquecimento global vem das medidas de temperatura de estações meteorológicas em todo o globo desde 1860. Cientistas estimam que o século XX foi o que apresentou o maior aumento de temperatura e eles ocorreram com maior intensidade em dois períodos, de 1910 a 1945 e de 1976 a 2000. Pois bem, esse protocolo de Kyoto, muito discutido, né, dentro das questões climáticas, que ainda hoje perduram essa grande interrogação do porquê dos Estados Unidos não terem aceito assinar
Na realidade, Estados Unidos e Austrália, tá? Grandes nações desenvolvidas não aceitam a assinatura do Protocolo de Quioto. E por que de não terem assinado? Percebe-se o seguinte, a assinatura traria como consequência uma redução na produção de gases. Essa produção de gases seria uma consequência da redução na corrida industrial. E isso os Estados Unidos não queriam. Então os senhores percebam essa ligação, tá? Redução na poluição atmosférica, que teria como redução também a produção industrial. Então uma coisa tem a ver com a outra, não esqueçam disso jamais. Agora nós vamos ver a pirâmide sustentável. O que é isso? A pirâmide sustentável, ela está relacionada principalmente às empresas, né, que têm são classificadas como poluidoras, seja do ar, seja a poluição sonora, seja a poluição na emissão de resíduos, de efluentes, principalmente dos rios e igarapés. Então elaborou-se uma pirâmide em que se coloca que ela tem que ser ecologicamente correta, ela tem que ser socialmente justa e economicamente viável. O que seria isso? Essa ecologicamente correta, justamente o compromisso em reciclar as águas utilizadas na indústria, inclusive o reaproveitamento das águas pluviais. Socialmente justa, atendendo principalmente a algum programa social, principalmente as populações do entorno daquela indústria. E economicamente viável, claro, ela vai ter esse compromisso e essa ideia de lucro, que é o que ela visa, né? Então elaborou-se, né, os estudiosos elaboraram essa pirâmide sustentável. Falemos agora dos impactos ambientais, né? A gente vai perceber que os impactos ambientais ele vai ter duas vertentes, a impacto positivo, o impacto negativo. Na realidade, o que seriam esses impactos ambientais? Que são simplesmente as alterações das condições e ou da qualidade natural dos aspectos ambientais. O impacto positivo diz que é quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. Exemplo, o deslocamento de uma população residente em palafitas para uma nova área adequadamente localizada e urbanizada. Aí caracterizaria um impacto positivo, né? Porque aí não está, em princípio, prejudicando aquele lugar para onde aquela população é deslocada. E o impacto negativo vai ser quando a ação resulta em um dano à qualidade ou fator parâmetro ambiental. Exemplo, o lançamento de esgotos não tratados em um lago de um rio. E as imagens mostram claramente essa questão do impacto negativo, né? Nós temos aí uma indústria lançando gases poluentes na atmosfera e numa outra imagem, a imagem que mostra uma indústria que tanto lança gases poluentes como mostra um rio, né, na parte mais à direita, que vai ser onde são lançadas as águas, esses efluentes nos rios sem tratamento. Sobre o efeito global e toda essa poluição de que a gente está tratando, toda essa degradação, vai ter efeito seja global, seja efeito local, né? Em nível global, nós vamos perceber a questão, principalmente quando se fala de Amazônia, que é o que a gente vai tratar no final desta aula, em que o aquecimento do planeta, que muito está discutido, vai consequentemente trazer o aquecimento global, em que as queimadas e o desmatamento são os principais atores desta degradação, deste aquecimento, né? Segundo ponto, vem a redução da camada de ozônio devido a esta emissão, principalmente do CFC, pelas indústrias que, ora, já estão planejando, já estão utilizando, inclusive, um outro gás substituindo o CFC. As chuvas ácidas também consequência do lançamento de gases poluentes na atmosfera. E, finalmente, a redução da biodiversidade. Infelizmente, já há alguns lugares, né, alguns biomas no planeta que estão com grupos de animais em extinção ou em vias de extinção, o que é extremamente preocupante, o que é extremamente grave. O efeito local desta poluição ou desta degradação do meio é registrado na alteração da qualidade do ar. Há lugares
em que a qualidade do ar está tão baixa, está tão preocupante, está tão caótica, em que as pessoas usam máscara. Já há registros de que países, principalmente do Sudeste Asiático, as pessoas transitam com máscara devido à qualidade do ar estar bastante comprometida. No Brasil, principalmente as cidades em que a indústria ela é mais desenvolvida, como por exemplo São Paulo, já há também essa preocupação de que as pessoas analisem diariamente a qualidade do ar e verifiquem se usa máscara ou não, né? Também há essa preocupação. Alteração na qualidade da água, esse ponto aí é primordial, porque vocês percebam que nós vamos ver num momento mais adiante a poluição dos rios e igarapés e, consequentemente, dos reservatórios de água, para onde vai a água para as nossas residências. E essa água estando comprometida, consequentemente, nós também estaremos utilizando de uma água de qualidade não ideal, né, para o consumo humano. Contaminação do solo, terceiro ponto, uma situação em que ela vai trazer ou vai atingir o homem como consequência. Então, se o solo está poluído, está comprometido, a agricultura também vai ser comprometida, consequentemente, o homem, ao consumir aqueles produtos oriundos de uma agricultura com solo comprometido, também vai estar se contaminando por tabela. O impacto visual, e a gente tem percebido, é o quarto ponto da nossa tela, e nós temos percebido que o poder público tem se preocupado com essa questão do impacto visual, justamente estabelecendo normas para a utilização de outdoor, de cartazes nas ruas, etc., que realmente vai trazer uma questão do impacto visual muito séria. Excesso de ruído relacionado à poluição sonora também, né? As autoridades públicas têm se preocupado com essa medição diária. Claro que aí as pessoas elas denunciam aqueles lugares que têm um barulho acima do permitido, e aí as autoridades têm essa preocupação em fiscalizar e, se for o caso, punir inclusive aquela empresa ou aquela pessoa que faz que pratica aquele excesso de ruído. Alteração no período das secas e das chuvas, os dois últimos pontos da nossa tela. Então, tem relação com o desmatamento, principalmente. Nós vamos ver no final dessa nossa aula um vídeo que vai caracterizar muito bem o desmatamento, principalmente aqui na região amazônica, responsável por uma emissão de umidade muito grande, que vai comprometer o ciclo das chuvas, principalmente no sul, sudeste e centro-oeste, e por que não na própria região amazônica, né, onde nós estamos. Agora nós temos na tela um quadro em que mostra o Clube da Fumaça. Isso aí é uma espécie de sátira, né, aos países mais poluidores. É um dado do PNUMA, né, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em que estabeleceu no ano 2000 essa classificação, embora se a gente trouxer para os dias atuais, não mudou muita coisa não. Talvez tenha apenas invertido a posição aí, né? A China tenha passado para o primeiro lugar, os Estados Unidos continuam em segundo, mas são os grandes poluidores da atmosfera na atualidade. Percebam que o Brasil aparece em terceiro lugar. É provável que se mantenha ainda, né, no 2015 nesse terceiro lugar, e nós vamos ver na tela seguinte, inclusive, quais as áreas, quais os pontos em que o Brasil mais degrada, mais polui o meio, ok? E percebemos que temos o Japão, nós temos a Índia, nós temos a Alemanha, e países desenvolvidos e países emergentes nesse grupo, entre os 10 que fazem parte do Clube da Fumaça. Não seria uma posição muito confortável não para essas nações, né? Merecem crítica sim, todos os 10 que estão nessa lista. Então, nós temos aí o Brasil, né? Em que o Brasil está poluindo, né? Percebam 75,4% nos desmatamentos e das queimadas, principalmente na região amazônica. Dados oficiais nos mostram, nesses últimos 2 meses, né, são dados de junho, julho,
em que principalmente o Pará e o Mato Grosso são os dois estados que têm o maior percentual de degradação do meio, né, de desmatamento principalmente, associado às queimadas, principalmente para a agricultura e para a plantação do pasto. Posteriormente vem o Rondônia e o Acre, que são dois estados, apesar de pequenos, né, territorialmente falando, mas que têm uma crescente participação neste desmatamento, né? O Amazonas aparece mais ou menos que nas últimas colocações, dada algumas políticas de fiscalização, né, dos órgãos locais para que esse desmatamento não aconteça. Inclusive associando ou trazendo a população tradicional para que contribua, né, em manter a floresta de pé principalmente. Aí nós vamos falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável, né? Que segundo a Comissão de Brundtland, reunida lá nos anos 80, né? Encabeçada principalmente pela primeira-ministra da Noruega, que traz o seu nome, inclusive, e eles vão dizer que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras em atenderem às suas próprias necessidades. Ou seja, é extrair do meio o necessário para a sobrevivência, sem degradá-la, ou replantando, ou repondo o que foi retirado, para que isso nunca acabe. Isso aí seria, teoricamente, o que é desenvolvimento sustentável. A comunidade internacional vai elaborar também um sistema de gestão ambiental, bem direcionado principalmente às empresas, né, às grandes indústrias, os grandes conglomerados industriais que têm poluem, na realidade, né, nas suas diversas modalidades, o meio, e eles trazem a responsabilidade socioambiental. O que seria isso? Responsabilidade socioambiental é aquela social que anda de mãos dadas com o conceito de desenvolvimento sustentável, uma atitude responsável em relação ao ambiente e à sociedade. Não só garante a não escassez de recursos, mas também amplia o conceito a uma escala mais ampla, né? Seja ela em escala global ou escala local. Aí nós trouxemos um esquema em que mostra o que é esse sistema de gestão ambiental, o SGA, que é um conjunto de procedimentos para gerir ou administrar uma empresa de forma a obter o melhor relacionamento com o meio ambiente, segundo o de Davidson, em 1995, que vai escrever sobre esse sistema de gestão ambiental. Ao lado nós temos uma imagem em que mostra justamente no centro uma empresa, uma indústria, né, em que eles vão utilizar a questão da água na reciclagem, principalmente das águas pluviais, para uso, né, diário na empresa, inclusive com esgoto, né, estação de esgoto para tratamento daquela água que já foi utilizada para serem lançada nos rios. A energia utilizada, em geral, a energia solar, em alguns pequenos casos a energia eólica, visando justamente reduzir cada vez mais o consumo de energia oriunda do petróleo, né, como diesel e gasolina. Emissões de resíduos e efluentes relacionadas à questão dos esgotos, né? O que for utilizado na indústria ser antes tratado antes de ser lançado nos rios e nos igarapés. E finalmente os produtos que são produzidos naquela indústria terem um selo de certificação, que é justamente o que a gente vai falar agora na próxima tela, a questão do selo do ISO 14000, que é uma série, né? Nós vamos ver, atualmente já se fala no 14001, que são cada vez mais evoluções que essa certificação vai estabelecendo. Uma empresa internacional que visita a sua empresa para certificá-la, analisando que justamente se ela atende ou não essas normas internacionais de certificação da implantação do sistema de gestão ambiental. Isso é muito interessante, é muito importante, porque é o compromisso social e ambiental que a empresa tem em não justamente degradar o meio. Nós temos então um esquema em que mostra esse modelo de gestão ambiental. Os senhores têm acesso nas suas escolas, vocês também podem acessar esse material, né? Recorra aos seus gestores, que eles podem disponibilizar para vocês, inclusive a reprise desta aula.
E o papel do Estado? O poder público, seja em nível federal, estadual e municipal, também tem o compromisso de normatizar, né, a questão das leis ambientais. Normatizar, fiscalizar e, em último caso, punir, né, aqueles ou aquelas empresas que degradam o meio também, né? Nós colocamos aí na tela os 3 principais órgãos. O IBAMA aparece como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é o órgão federal que tem esse papel de análise em todo o território nacional. Inclusive na Amazônia, que eles têm uma presença muito forte, muito marcante, principalmente nas reservas de desenvolvimento sustentável no interior. O segundo órgão que aparece aí é estadual, né, que é o IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, que tem o papel limitado apenas, claro, ao Estado do Amazonas, principalmente nos municípios e nas reservas do interior. E, finalmente, em nível municipal, aparece a SEMAS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que trabalha principalmente nas reservas do entorno da cidade de Manaus. E nós colocamos também 3 leis, que, apenas para citar algumas, tá? Que fazem parte desse conjunto de normatização e fiscalização do meio. A Lei 9.433, que trata sobre a questão dos recursos hídricos, e a Lei 9.605 dos crimes ambientais, ambas federais. Tá? Aí vem a Lei Municipal ou o Código Ambiental do município de Manaus, que é a Lei 605. Os senhores também, para se aprofundar sobre essas 3 leis, podem fazer uma pesquisa, né, para analisar direitinho o que trata essas 3 leis. Embora elas sejam importantes, caso numa resposta que você tenha que apresentar para uma questão sobre a lei ambiental e citá-las, né, sobre questões ambientais, ok? Essa questão ambiental, senhores, é muito interessante porque, recentemente, a Igreja, o Vaticano lançou uma encíclica, né, que trata da questão ambiental também. Então, percebam vocês, a Igreja, né, o Vaticano, tratando das questões ambientais. Quer dizer, é uma preocupação que a comunidade, a sociedade civil, né, ela também tem esse compromisso. Quando a gente fala muito do poder público, fala muito do compromisso do cidadão em manutenção do meio, a Igreja também se abre para as questões das discussões ambientais. E essa preocupação em preservação do meio, isso tudo visando o futuro, né? Lá na frente, nós vamos precisar desse ambiente saudável e adequadamente sustentável para toda a futura geração. Um pouco sobre a questão ambiental na Amazônia, né? A poluição dos rios e igarapés. E a imagem nos mostra 3 ambientes totalmente comprometidos, poluídos, né? São igarapés aqui da área urbana, aqui da cidade de Manaus, em que mostra os rios altamente comprometidos. O poder público faz o seu papel, né, de retirada desse material, de toneladas e toneladas de lixo quase que diariamente, mas logo em seguida, dias depois, já estão poluídos novamente. Esse é o compromisso, principalmente, da população em relação ao meio, embora isso nem sempre aconteça. Vem agora a poluição dos solos, né? Principalmente do lixo jogado ou lançado em qualquer lugar, né? E por que poluição do solo? Ora, principalmente nas áreas próximas à produção agrícola, esse lixo vai se transformar com a chuva no chorume, o chorume infiltra no solo, compromete principalmente o lençol freático, que vai abastecer principalmente os poços artesianos, né? Os rios e lagos e as reservas os reservatórios em que são captadas águas para serem oferecidas para as nossas residências. Então se coloca a água numa qualidade duvidosa. As queimadas e os desmatamentos, né? Coisa que nós falávamos lá no início dessa aula. Percebam, senhores, que nas imagens são muito claras, né? A imagem principalmente central, uma área, né? Apenas uma demonstração da área de queimada e dentro do que nós informamos há pouco sobre principalmente o Pará e o Mato Grosso como estados que mais degradam o meio, né, desmatam e queimam. Essa é uma amostra dessa realidade, né? As outras imagens, justamente a queimada do lado
do fogo, onde aparece aí a fumaça, e uma área já desmatada com a madeira, inclusive, toda estocada para ser transportada. Geralmente, a madeira de retirada ilegal é justamente onde entra o papel do IBAMA, né? Da fiscalização, IBAMA, justamente com a Polícia Federal, para que a empresa ou aquelas pessoas que estejam retirando, né, apresente um documento de certificação da madeira, da retirada dessa madeira, que nem sempre acontece. E aí entra o papel de polícia na punição dessas pessoas. Nós vamos ver agora, então, um vídeo. Essa matéria ela foi veiculada o ano passado a respeito do acelerado processo de degradação, principalmente da região amazônica, a extração de madeira ilegal, queimadas, e qual é essa consequência em relação principalmente ao clima, né? A redução das chuvas, seja na nossa região, seja nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Em seguida nós faremos alguns comentários a respeito. 20% das árvores da floresta amazônica original tiveram esse destino, o chão. Que isso vem acontecendo há anos, você já sabe. O que provavelmente você não sabe é que esse crime ambiental tem a ver com a falta d'água na maior cidade da América Latina. É que a Amazônia bombeia para a atmosfera a umidade que vai se transformar em chuva nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Quanto maior o desmatamento, menos umidade e, portanto, menos chuva. Sem chuva, os reservatórios ficam vazios e as torneiras secas. É guerra contra a cobiça. No coração da Amazônia, o exército formado pelo IBAMA, pela FUNAI e pela Polícia Federal atinge mais um alvo. Garimpeiros presos, madeireiros multados, equipamentos destruídos. E a prova do crime apreendida. Este é o fronte de um conflito que já dura pelo menos 4 décadas no Brasil. Desde que as primeiras estradas rasgaram a floresta para permitir a colonização. Caminhos que acabaram facilitando também o acesso de exploradores gananciosos e sem escrúpulos. Um crime ambiental que ainda está longe do fim. Uma árvore que leva mais de 100 anos para crescer, para chegar a esse tamanho. E que em menos de 1 minuto já pode estar assim. Pior é que a madeira nem é aproveitada. Nesse tipo de desmatamento, o objetivo é simplesmente derrubar tudo, tocar fogo e transformar a área em pastagem para a criação de gado. Um crime ambiental que geralmente só é notado pelos fiscais tarde demais, quando a floresta já virou carvão. Isso aqui é roubo de terras da União. Grileiros furtam as terras da União, praticam um desmate multiponto, vários pontos embaixo da floresta, dificultando o satélite do DT de enxergá-lo. O que os poderosos olhos dos satélites não veem, a floresta lamentavelmente sente. 20% das árvores da Amazônia original já foram para o chão. Restaram imensas clareiras que somam uma área maior que a França e a Alemanha juntas. O Fantástico acompanhou com exclusividade a maior operação contra grileiros na Amazônia neste ano. Numa conversa telefônica gravada pela Polícia Federal com autorização da Justiça, um dos presos admite que o interesse dos criminosos é apenas nas terras. Como a floresta lá é muito bruta, os troncos são muito grossos, então o custo é muito grande. São árvores antigas, árvores velhas. Derrubadas e garimpos deixam uma cicatriz gigantesca na mata, que pode parecer um problema exclusivo de árvores e bichos, distante da maioria das pessoas. Mas a ciência e as novas tecnologias comprovam que as consequências da devastação estão muito mais próximas de todos nós. Céu azul com pouquíssimas nuvens que mal fazem sombra, nascentes que já não vertem mais água, represas com menos de 10% da capacidade original de armazenagem. Esta, por exemplo, perto de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, deveria ter neste ponto uma profundidade de pelo menos 5 metros. Está assim, ó, agonizando. Mas o que a falta de água nesta região do país tem a ver com a Amazônia,
a mais de 2.000 quilômetros daqui. Tudo, absolutamente tudo a ver, segundo cientistas que estudam as funções da floresta e as variações climáticas na América do Sul. Essas chuvas que ocorrem, principalmente durante o verão, a umidade é oriunda da Amazônia e essa chuva que fica durante vários dias é que recarregam os principais reservatórios da região sudeste. O Fantástico teve acesso exclusivo ao relatório sobre o futuro climático da Amazônia, que só vai ser divulgado oficialmente na Conferência sobre o Clima em Lima, no Peru, no fim deste ano. O trabalho, desenvolvido em parceria por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do INPA, que investiga a Amazônia, reúne mais de 200 estudos e traça um minucioso roteiro das chuvas no continente sul-americano. Está mudando o clima. A gente vê isso acontecendo na Amazônia, tem muitos trabalhos mostrando já a extensão da estação seca está se prolongando. De acordo com esse relatório, nos últimos 400 milhões de anos, a umidade que evapora dos oceanos é empurrada naturalmente pelos ventos para dentro dos continentes. Uma parte desse vapor vira chuva e cai principalmente sobre as grandes florestas na altura do Equador. O excesso de umidade segue empurrado pelos ventos, atravessa os continentes e acaba indo para o mar. Um ciclo que, ao redor da Terra, só tem uma exceção: a Amazônia. O que torna a Amazônia diferente de todas as grandes florestas equatoriais do planeta é a Cordilheira dos Andes, um imenso paredão de 7.000 metros que impede que as nuvens se percam no Pacífico. Elas esbarram na cordilheira e desviam para o sul. Esses ventos viram aqui e contrapõe-se à tendência natural dessa região aqui de ser deserto. É uma região que produz 70% do PIB da América do Sul. É a região industrial, a região agrícola, a região, então, as cidades, então a maior parte da população da América do Sul. Mas de onde vem tanta água? Como funciona a fantástica máquina biológica que faz chover? Segundo os cientistas, o toque final cabe às árvores. Fincadas até 20 ou 30 metros de profundidade, as raízes sugam a água da terra. Os troncos funcionam como tubos e, pela transpiração, as folhas se encarregam de espalhar a umidade na atmosfera. Diariamente, cada árvore amazônica bombeia em média 500 litros de água. A Amazônia inteira é responsável por levar 20 bilhões de toneladas de água por dia do solo até a atmosfera. 3 bilhões de toneladas a mais do que a vazão diária do Amazonas, o maior rio do mundo. Se você tivesse uma chaleira gigante ligada na tomada, você precisaria de eletricidade da usina de Itaipu, que é a maior do mundo em potência, funcionando por 145 anos para evaporar um dia de água na Amazônia. Quantas Itaipu precisaria para fazer o mesmo trabalho que as árvores estão fazendo silenciosamente lá? 50.000 usinas de Itaipu. Esse imenso fluxo de água pelos ares é chamado de rios voadores. O Fantástico chamou a atenção para a importância desses rios já em 2007. Essas imagens, feitas de um avião do projeto Rios Voadores, revelam nuvens densas, carregadas de água, cruzando todo o Brasil. Testes feitos em laboratório comprovaram: mais da metade da água das chuvas nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, e também na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e até no extremo sul do Chile, vem da Amazônia. Para os cientistas, uma prova irrefutável do papel dos Andes e da floresta amazônica no ecossistema do Cone Sul é a inexistência de um deserto nessa região. Basta olhar o globo para constatar que na mesma latitude em volta do planeta, tudo é deserto, menos na América do Sul. Os pesquisadores não têm dúvida. Sem a Amazônia, os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul fatalmente seriam desertos também. Percebam então, senhores, esse vídeo extremamente rico em informações, né? Tratou sobre as queimadas, tratou sobre o desmatamento, o garimpo ilegal, né? A exploração ilegal de madeira, tratou inclusive
do ciclo das águas, o ciclo da chuva e a questão do esvaziamento dos reservatórios. No início da matéria mostrou uma reportagem sobre um reservatório de água no interior de São Paulo. Isso ali era agosto aproximadamente de 2014, ainda tinha água, né? E aí a gente percebeu que no final do ano de 2014 os reservatórios de São Paulo estavam totalmente comprometidos, alguns com a capacidade mínima para abastecimento da população, o que foi um verdadeiro Deus nos acuda, né? Principalmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Minas Gerais também foi um estado que teve os seus reservatórios afetados, né? Com essa redução das chuvas. Então esse vídeo nos serviu para verificar o quanto a floresta amazônica é importante para esse ciclo das chuvas, e em especial na região sul, sudeste e centro-oeste que mostrou agora. Atualmente nós vivemos uma situação de verão amazônico, né? É a estação em que nós vivemos aqui na região. E há uma redução de chuva. Claro, nós estamos percebendo que há uma escassez de chuva e um aumento da temperatura. Aí já está relacionada a uma outra situação que é do fenômeno El Niño. Vai ser o assunto de uma próxima aula que nós estaremos tratando aqui. Então, senhores, percebam que a riqueza desse material audiovisual que vocês tiveram nesta aula de hoje, né? Agora nós vamos passar para as questões do Enem, para que vocês percebam o quanto essa temática de hoje está relacionada a questões que foram ou que constaram nos Enems de anos anteriores. Né? Nós vamos então fazer a questão, ler o enunciado e dar um tempo para que vocês possam responder de acordo com as alternativas que são apresentadas. Né? A questão número 1. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. É um trecho, né, do livro A Amazônia, do professor Aziz Absaber, publicado em 96. Em seguida vem a questão propriamente dita. Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito é: alternativa A, expansão do projeto Grande Carajás em incentivo à chegada de novas empresas mineradoras. B, difusão do cultivo de soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. C, construção da rodovia transamazônica com o objetivo de interligar a região norte ao restante do país. Letra D, criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. E letra E, ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. Então, senhores, penso que 1 minuto seja o suficiente para que vocês possam, né, marcar a alternativa correta. Ok, então, coloque na tela, por favor, as alternativas para que nós possamos verificar a alternativa B. É a anterior, perfeito. Difusão do cultivo de soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. Resposta correta. Percebam que na última década, principalmente, né, e se a gente até as 2 últimas décadas do século XX, são momentos em que a produção agrícola, essa corrida, principalmente pela produção da soja no sul da Amazônia em especial, foi muito marcante para a questão do desmatamento na região amazônica. Portanto, letra B, parabéns aos alunos que acertaram. As demais questões, alternativas, elas estão relacionadas, sim, a projetos de desenvolvimento da região amazônica, de comprometimento da questão ambiental, mas são relacionadas a momentos bem anteriores às últimas décadas do século XX, ok? Passemos então para a segunda questão, por favor. Alternativa 2. Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos que renovam a sua materialidade como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos processos econômicos e sociais em curso. Esse é um trecho do livro do professor Milton Santos, né? Brasil, Território e Sociedade no início do século XXI, de 2004. Passemos para a questão propriamente dita. A partir da última década,
verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais e com maior intensidade na Amazônia Legal, com a reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados. Passemos então para as alternativas. Alternativa A, ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos. B, construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira. C, instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação. E letra D, formação de uma infraestrutura de torres que permitem a comunicação móvel na região. Letra E, que não vai ter, né? Não tem, só marcamos 4 alternativas aí. Então, os senhores das 4 analisem com bastante calma e marquem a resposta correta, por favor. Ok, senhores. Percebam que essa questão ela não estava, né, num nível tão avançado ou de grande complexidade, porque as alternativas, ela nos apresenta, sim, impactos ambientais, mas numa menor escala, né? A letra B, percebam que é a alternativa correta, ela traz uma complexidade maior do comprometimento do meio, né? Da região do estado, principalmente do Pará e de Rondônia, onde são construídas no rio Tocantins a hidrelétrica de Tucuruí, principalmente, no rio Xingu, também no Pará, a hidrelétrica de Belo Monte, essa grande hidrelétrica que será a maior do Brasil, inclusive, quando da sua conclusão, um grande comprometimento do meio naquele estado, e no Rio Madeira, né, no estado de Rondônia, a construção das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, que também trouxeram grandes impactos para principalmente o rio, moradores do entorno, né? A população ribeirinha foi bastante comprometida, principalmente com as enchentes naquele rio. Então, a resposta correta, a letra B. Parabéns àqueles que acertaram a esta questão. Vamos então agora para a questão número 3. A interface clima-sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. É um trecho também extraído do livro A Introdução à Climatologia para os Trópicos, do professor J. Ayoade, né, publicado em 2010. Vamos à questão propriamente dita. Considerando o tipo de relação entre ser humano e condição climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando? Alternativa A, concentra suas atividades no setor primário. B, apresenta estoques elevados de alimentos. C, possui um sistema de transporte articulado. D, diversifica a matriz de geração de energia. E, introduz tecnologias à produção agrícola. Analisem com calma as questões, as alternativas e respondam, por favor. Ok, senhores. Parabéns àqueles que marcaram a alternativa A, né? Percebam que coloca na tela, por favor, as alternativas. Percebam que vamos comentar B, C, D e E, né, que são os distratores. A letra B diz que apresenta estoques elevados de alimento. Na questão, se você observar, né, que fala, considerando o tipo de relação entre o ser humano e a condição climática apresentada no texto, uma sociedade torna-se vulnerável quando? Quer dizer, ela torna-se fragilizada, né? Quando estoca muito alimento? Claro que não, é preciso que realmente esse estoque de alimento seja feito, né? Letra C, possui um sistema de transporte articulado, principalmente nos dias atuais, cada vez mais utilizando a energia alternativa, né? Principalmente para os transportes, a questão da poluição atmosférica, a redução do uso de combustíveis fósseis e etc. A letra C estaria correta.
correta. Letra D, diversifica a matriz de geração de energia. Justamente falei há pouco sobre a energia alternativa, né? Buscando justamente a redução do uso de combustíveis fósseis. Portanto, letra D está correta. Letra E, introduz tecnologias à produção agrícola. Tecnologia, então, que muito se fala, cada vez mais se buscando possibilidades, formas de se produzir. Também letra correta, a letra E correta. A letra A, então, aparece como sendo justamente uma sociedade fragilizada quando ela apenas, né, utiliza o setor primário como sua fonte principal econômica, ok? Parabéns a todos. A quarta e última questão de hoje, que foi do Enem de 2008, né, coloca-se o seguinte: calcula-se que 78% do desmatamento da Amazônia tenha sido motivado pela pecuária. Cerca de 35% do rebanho nacional está na região e que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são pouco produtivos, enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de um hectare de pastagem é de R$ 2.000. O custo para derrubar igual área da floresta é estimado em R$ 800, o que estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de valor comercial que foram abatidas para a criação de pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais como esses podem provocar restrições à pecuária nessas áreas. A exemplo do que ocorreu em 2006 com o plantio da soja, o qual posteriormente foi proibido em áreas de floresta. Então aí foi um trecho, né, publicado de uma reportagem publicada na revista Época em 2008. E agora vem a questão propriamente dita. A partir da situação problema descrita, conclui-se que o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor comercial. E vem as alternativas para que vocês analisem com calma. Alternativa A. Um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a proibição do plantio de soja. Letra B. A mobilização de máquinas e de força humana torna-se o desmatamento mais caro que o aumento da produtividade de pastagens. Letra C. O superávit comercial decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia compensa a possível degradação ambiental. Letra D. A recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. E letra E. A recuperação de áreas desmatadas e o aumento da produtividade das pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. Analisem com calma, que em seguida nós verificaremos qual a alternativa correta. Vamos então à resolução ou à resposta à alternativa correta desta questão. Coloca na tela, por favor, as alternativas. Percebam então, ele pede, né, sobre, a partir da situação problema descrita naquele texto que foi colocado na questão, conclui-se que o desmatamento da Amazônia decorre principalmente, se é a consequência, né, do desmatamento, para a exploração ilegal de árvores de valor comercial. Letra A, uma das alternativas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a proibição do plantio de soja. Essa alternativa ela não seria correta, justamente porque há um consenso entre pecuaristas e agricultores, e inclusive, às vezes, alguns pecuaristas são também, né, produtores de soja, enfim. Então, não há essa questão de conflitos entre essas duas áreas de produção. Descarta a letra A. Letra B. A mobilização de máquinas e de força humana torna-se o desmatamento mais caro que o aumento da produtividade de pastagens. Também não seria a alternativa correta, justamente porque quando ele fala na força humana, utilização de máquinas, isso aí é óbvio, é sempre presente na produção, seja agrícola ou pecuária. Então descarta também a alternativa B. A tela seguinte, que vem com a letra C, fala sobre o superávit comercial decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia compensa a possível degradação ambiental. Percebam que até tem uma relação com a resposta correta. No entanto, não seria a alternativa que nós marcaríamos, porque fala da questão da produção de carne, né? Com essa possível degradação ambiental, que é a pecuária propriamente dita. É preciso que haja área para essa produção
de animais. A letra D, a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade de pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. Percebam que há um conflito de ideias aí, né? Quando fala de desmatar e contribuir para o desmatamento, estranho, né? Quando se fala, olha, a recuperação de áreas desmatadas e o aumento da produtividade de pastagem, porque quando se aumenta a área de pastagem, se degrada o meio. É preciso derrubar a floresta para se plantar pastagem, para se criar animais. Portanto, a letra correta, a letra E. A recuperação de áreas desmatadas e o aumento da produtividade das pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento da Amazônia. Percebam que uma palavra vai justamente dar essa alternativa correta, a letra E. Senhores, parabéns pela participação na aula de hoje de Geografia, né? Espero contar com a participação dos senhores em outras oportunidades. Um bom sábado a todos. Fiquemos agora, então, com a aula de História com a professora Adriana Cabral. Até uma próxima. Muito obrigado.